Oi, eu sou a Cat do Paixão Literária e no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho sobre Escandalizados, o novo lançamento de romance da editora Paralela, perfeito pra ler no fim de semana. Então fica aqui no vídeo que eu vou te contar um pouquinho mais sobre essa história. Então, antes de eu começar a falar sobre este livro, explicar a sinopse pra vocês e como que foi toda a minha experiência lendo esse livro, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Eu sempre estou trazendo livros, lançamentos aqui pra vocês. Todas as nossas resenhas são sem nenhum spoiler, então não precisa se preocupar com isso. Deixa um joinha caso você goste desse tipo de conteúdo, isso ajuda muito a engajar o vídeo. E aqui na descrição, nos comentários, tem o nosso link da Amazon, você pode comprar este livro ou qualquer outro, você vai estar ajudando demais o canal a crescer. E uma última coisa, antes de eu começar realmente a falar sobre esse livro, não, eu não estou doente, tá? Eu só estou com a rinite muito atacada, por isso que eu estou com essa carinha. Mas, tá tudo bem, seguimos em frente, porque é o que temos para hoje. Vamos falar um pouquinho sobre Escandalizados. Nesse nosso livro, a gente vai conhecer a nossa protagonista, que é a Gigi. A Gigi, ela é uma jornalista investigativa, e ela tá investigando um caso bem complicado que teve em Londres. Por sinal, no momento que a gente tá começando esse livro, ela tá voltando de Londres dessa viagem, onde ela passou 2 semanas, e ela tá, assim, simplesmente um caco. A única coisa que ela quer é poder chegar em casa e tomar um banho, se jogar na cama dela e conseguir descansar. Esse caso acabou sendo uma coisa muito pesada pra ela, e todos esses dias que ela passou em Londres não foram turistando, linda e maravilhosa. Então, ela tá muito cansada e tudo que ela quer é chegar em casa e poder descansar. Mas o voo dela acabou sendo cancelado. E na cidade aí onde ela tá, ela vai descobrir que vai ser muito difícil dela conseguir um hotel. Porém, ela vai acabar encontrando uma pessoa aí, logo no aeroporto mesmo, uma pessoa que fez parte da infância dela. O Alec, ele é o irmão da melhor amiga dela de infância, e eles passaram muito tempo convivendo juntos, sem realmente ter grandes interações, porque ele era mais velho, né, do que as duas, mas ainda assim, ele fez parte da vida dela. Quando ela olha ele no primeiro momento, ela para assim e pensa, eu lembro dele de algum lugar. Ela demora um tempo pra realmente puxar aquela memória de onde que ela conhece ele. E ali eles vão acabar tendo uma interação, eles vão começar a conversar sobre a vida, sobre como que tá as coisas, até porque eles passaram 14 anos sem se ver, já que a família do Alec, junto com essa melhor amiga dela de infância, se mudaram para Londres há 14 anos. Então eles estão há muito tempo sem nunca ter visto mais o rosto um do outro. E desde o primeiro momento, o Alec se mostra um cara até muito melhor do que a gente se lembrava. Ele é bonito, ele é gentil, ele é educado, ele tenta ajudar ela a encontrar ali um quarto de hotel nessa cidade que tá praticamente interlotada. Então ele vai ser muito, muito carinhoso com ela, tanto por essa questão da infância dos dois, enfim. Eles vão se dar bem logo de cara. E eu falo isso porque, principalmente quando eles eram crianças, eles não tiveram realmente grandes interações, né? Então, assim, eles se dão muito bem já de primeira. A gente sente uma química muito grande entre esses dois personagens. Esses dois personagens, eles sabem que provavelmente eles nunca mais vão se ver na vida um do outro, porque eles moram em continentes diferentes, eles têm vidas completamente diferentes hoje em dia. Então, eles sabem que provavelmente eles nunca mais vão se ver, mas eles aproveitam aquele momento que eles têm juntos um do outro. Eles falam sobre trabalho, sobre a vida como um todo, sobre a família, porque eles conheciam também a família, né, um do outro. Enfim, eles vão passar um pequeno período de tempo que vai fazer com que a Gigi fique muito abalada. E ela vai continuar pensando nele mesmo depois desse dia. O grande problema disso tudo é que o Alec, ele esconde uma coisa da Gigi, uma coisa sobre quem ele é hoje em dia. E esse é o tipo de coisa que, se você ler a sinopse ela não te dá nenhum spoiler do que aconteceu com o Alec, de quem o Alec é hoje em dia. Mas ainda assim, quando eu li a sinopse, eu imaginei que fosse uma coisa que o livro ia arrastar por um bom tempo. E eu fiquei muito feliz quando isso não aconteceu. Na verdade, aí, logo depois que eles se separam, né, nesse primeiro momento, a gente já tem a revelação disso. Então eu fiquei muito feliz pelo livro não ficar aí prolongando esse mistério, como se fosse algo muito gigantesco, né? Quem que é realmente o Alec, enfim. Porque a gente percebe no primeiro momento ali de interações entre eles que ele dá respostas muito vagas, principalmente em relação ao trabalho dele. Então eu fiquei muito feliz que o livro ele não realmente prolongou esse mistério. A gente ficou sabendo já desde o começo a resposta dessa situação aí como um todo. Sobre a sinopse do livro, é basicamente isso que eu posso contar pra vocês. Não posso falar muito mais coisas, até porque ele é um livro bem curtinho, ele é um livro que tem
320 páginas, é um livro super rápido de ler e é um livro que se passa em 14 dias. Então, assim, eu não posso também contar muitas coisas pra vocês pra também não estragar a experiência como um todo. Mas falando um pouquinho pra vocês sobre o que eu achei do livro, o que você pode esperar dessa história. Primeira coisa, é um livro muito fácil de ler, muito gostoso de ler. Ele é perfeito para ser aquele tipo de livro que você lê no fim de semana, sabe? Esse é aquele tipo de livro que eu gosto de chamar de livro de fim de semana, porque é justamente aquele momento onde você tá no sábado, à tarde, sem grandes coisas para fazer, você pensa, eu vou pegar um livrinho, mas não queria ficar ali o resto da semana inteira lendo essa história. Esse é aquele tipo de livro que você vai pegar no fim de semana, provavelmente você vai ler no fim de semana, porque ele é um livro muito fácil, muito gostoso, e ele te prende de uma forma, assim, muito gostosa, de uma forma muito tranquila, sabe? Não tem um grande mistério envolvendo tudo isso, não tem um grande plot twist por trás de tudo isso, mas ainda assim é um livro que vai te prender por simplesmente ser gostoso e fácil e tranquilo de ler. E esses dois personagens, eles te prendem de uma forma muito rápida. Nesse livro a gente tem um insta-love, né, que é aquele tipo de livro onde os personagens eles vão se apaixonar de uma forma muito rápida. E assim, no geral, não é muito o tipo de livro que eu gosto. Porém, eu acabei me vendo ali muito presa a toda essa história, uma história muito gostosa. E principalmente uma coisa que eu gostei muito nesse livro é que ele sai um pouquinho daquele nosso clichê, onde certas coisas, quando a gente começa a leitura, a gente já sabe o que exatamente vai acontecer na história. Porque assim, quando a gente vê tanto a capa desse livro como o título, né, que é Escandalizados, a gente pensa que o grande plot da nossa história, a grande coisa da nossa história vai ser a questão de algum escândalo envolvendo esses dois personagens, né? Mas não é exatamente isso. Eu fiquei até meio surpresa. Porque a gente tem sim a questão de um escândalo envolvendo eles, obviamente, senão não faria nenhum sentido esse título do livro. Mas é uma coisa que acontece bem pro final da nossa história. Não é o tipo de coisa que faz com que a história mude o rumo de uma forma muito absurda ou qualquer outra coisa do tipo, sabe? Então, eu entendo a importância de ter tido esse escândalo entre eles, até porque é uma das grandes coisas, né, que a gente sabe do que vai acontecer no livro, até porque tudo que acontece na nossa história, a gente sabe que em algum momento vai chegar nisso, sabe? Mas não é uma coisa grandiosa que acaba com a vida dos personagens, como eu imaginei quando eu vi tanto essa capa quanto esse título. Então, assim, eu acho que a autora, ela soube muito bem utilizar os recursos que ela tinha para que não ficasse um livro muito dramático, porque tanto essa questão do escândalo quanto a questão da nossa protagonista ser uma jornalista investigativa poderiam fazer com que o livro se tornasse um grande drama, sabe? E claramente não era o objetivo desse livro. Eu até queria que a gente tivesse uma coisa um pouco mais a fundo na questão da investigação dela, mas ainda assim eu entendi ao longo da história que é simplesmente um cenário onde a autora quis escrever o livro. Era apenas um elemento da história, mas não é o elemento principal da nossa história. E eu gostei porque caso tivesse realmente ali um aprofundamento muito grande nessa questão, se tornaria um livro de drama, um livro muito mais pesado, até porque o que ela está investigando é uma coisa bem pesada. Ia fugir aí bem dessa nossa situação que a gente tem no livro, que é realmente para ser um romance entre esses dois personagens que claramente não tem como ficar juntos, não podem ficar juntos, e que se conhecem desde a infância, e que no começo nem tinham a intenção de ter absolutamente nada sério. Esse é um livro bem jovem, assim, com uma escrita muito fácil, muito fluida, bem jovem mesmo, mas lembrando que é jovem, mas jovem acima de 18 anos, tá? Ele é um livro com conteúdo adulto, então, por favor, né, gente? Vamos respeitar aí as classificações indicativas. Esse é um livro, como eu disse, muito fácil, muito tranquilo, perfeito para ler no fim de semana. Se eu tenho uma única crítica sobre ele, pra mim, foi a questão do final. Eu achei que o final foi muito corrido pra nossa história. E ele é um livro curto, não é um livro cansativo nem nada do tipo. Então eu acho que a autora poderia sim ter gastado aí umas páginas a mais, umas 20 páginas a mais aí, para descrever um pouquinho sobre o futuro dos nossos personagens. Porque a gente tem aqui sim um epílogo onde a gente sabe o que aconteceu na vida deles, mas ainda assim eu queria saber um pouquinho mais a fundo, sabe? Nem que fosse um capítulo para me contar realmente o que aconteceu, mas de uma forma um pouco mais detalhada, porque a forma como as coisas terminam no final do livro são fáceis demais, entre aspas, e eu queria ver como que esses personagens iam lidar com certas coisas da vida deles depois que a história realmente termina, né? Então eu queria um pouquinho mais de detalhamento aí em relação à vida desses personagens, como que eles lidaram com essas situações. Mas ainda assim eu acho que é um livro super válido, até porque as pequenas situações que são um pouquinho mais aí voltadas pro drama, eles são pequenos detalhes dentro da história,
Claramente o romance, ele é o papel principal aqui na nossa história. Então, ainda assim, queria ter visto um pouquinho mais sobre o futuro dos personagens, mas não estragou a experiência para mim da leitura. Eu não acho que seja um livro perfeito, mas ainda assim é um livro muito gostoso para quando você quer aquela leitura fácil, fluida e que você vai se divertir, sabe? Esse foi um livro que eu me diverti muito lendo, porque é um livro fácil, é um livro gostoso, onde os personagens são fáceis e é muito tranquilo você gostar desses personagens. A gente não tem, que eu me lembre, nenhum personagem detestável, sabe? Que vai fazer você revirar os olhos e odiar ele, sabe? Até mesmo uma personagem que poderia fazer com que a gente desgostasse um pouco, a gente meio que consegue entender um pouquinho por que ela tá sendo meio ranzinza, sabe? E também isso não demora muito tempo, não é como se atrapalhasse a nossa experiência de leitura. Eu detesto quando a gente tem aqueles personagens que são feitos só pra causar raiva na gente. Então, assim, esse tipo de livro é o livro que eu tava precisando pra esse fim de semana e eu recomendo demais pra quem gosta de romance e pra quem quer esse tipo de livro, assim, tranquilo pra você no fim de semana. Vai nesse livro que vai dar boa. Bom, era basicamente isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre Escandalizados. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Não esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo.